Aqui no Beira-Rio, o Internacional não teve um bom primeiro tempo, mas se consertou no intervalo. Contou com a ajuda do Independiente Medellín e conseguiu no fim das contas, tranquila classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana, com direito a uma goleada. O Inter aplicou 5-1 na equipe do 9 de outubro e teve a redenção de Rodrigo Dourado. Antes vaiado, o camisa 13 marcou um hat-trick, o primeiro dele na carreira, e saiu ovacionado pelo público que não foi tão alto aqui no Beira-Rio. Nesse vídeo eu conto os bastidores de Inter 5, 9 de outubro 1, no Diário do Inter KTO, de terça-feira, 24 de maio de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu vou fazer um resumo da goleada colorada. 5-1 sobre o 9 de outubro no Beira-Rio. Vaga garantida na próxima fase da Copa Sul-Americana. E aí você deve estar pensando, que noite maravilhosa. Foi tudo uma festa. Foi tudo muito fácil. Não foi tão simples assim. Em alguns momentos, o Inter teve a partida ameaçada. Não chegou a ter a classificação ameaçada, muito porque aquilo que precisava acontecer na outra partida estava acontecendo desde já muito cedo, mas o Inter depois se organizou, fez o seu papel e deixou tranquila a classificação para a próxima fase. O Mano Menezes manteve aquele time que a gente projetou durante os últimos dias, com o Maurício sendo titular, e depois ele explicou o porquê o Taison começou na reserva. O Taison tinha risco de lesão e por isso não começou jogando. A ideia, inclusive, era que o Taison tivesse 35 minutos de jogo no segundo tempo, mas não foi possível, porque já na primeira etapa o Maurício teve um torce no joelho, o Taison entrou e deu andamento à partida. Mas no primeiro tempo o Inter teve alguns problemas. É verdade que começou bem em cima do 9 de outubro e criando chances, e empilhando escanteios, por exemplo, e em um desses escanteios o Inter chegou ao gol. Uma bela cobrança do Carlos de Pena e o Rodrigo Dourado antecipou no primeiro pau, cabeceou sem chances nenhuma para o goleiro da equipe equatoriana, abrindo o placar, trazendo o Beira-Rio junto e, mais do que isso, colocando um pouco de distensionamento na equipe, já que o Inter entrou em campo com uma certa obrigação. Pela circunstância da partida, o fato do adversário ter vindo com apenas 15 jogadores, com o foco todo no campeonato equatoriano, eram 4 apenas no banco de reservas, sendo um goleiro, e também pelo fato de que o Inter precisava fazer um resultado e ficar de olho na situação lá do Guairenha para se classificar para a próxima fase. Então o gol, ele de alguma maneira tiraria todo o peso do Internacional em relação a isso. Só que teve um problema. Logo depois, o Inter sofreu o gol de empate. Em uma jogada pelo lado esquerdo, onde há uma falha na saída de bola, o Mano, inclusive, depois identifica um fator importante, que é a falha, ela é do Depena, porque quem erra o passe foi o René. Mas a bola chega no René porque o Depena tinha opções melhores para dar andamento ao jogo e recuou e enforcou o René. E aí o René erra o passe, dá seguimento a jogada do 9 de outubro, vem o cruzamento e o Caicedo de cabeça acaba empatando a partida e colocando de novo aquela tensão, aquele nervosismo para dentro do gramado do estádio Beira-Rio. E a partir daí o Inter tem o seu pior momento na partida. O 9 de outubro chega a assustar em alguns momentos, em algumas situações. E o Inter, apressado demais, o Inter ansioso demais, não conseguia dar andamento ao volume ofensivo que naturalmente produzia em função da fragilidade do adversário. O primeiro tempo ele encerra com vaias no Beira-Rio. E o Mano Menezes, depois da entrevista coletiva, citou que viu nessa partida fantasmas antigos que não morreram, principalmente do ponto de vista da ansiedade, da vaia do torcedor que leva uma ansiedade para dentro do gramado, uma ansiedade que gera uma desorganização, porque o time sentiu o gol que levou, e o Mano viu isso e, de acordo com ele próprio, no vestiário, tentou principalmente acalmar a situação, reorganizar
organizar a equipe, para que o time conseguisse desenvolver no segundo tempo aquilo que estava pronto para desenvolver. E aí na segunda etapa a grande verdade é que as coisas elas realmente melhoram. O Inter chega ao segundo gol, de novo no Rodrigo Dourado, em uma jogada pelo lado direito, onde o Tyson ele recupera um rebote de um cruzamento, faz a jogada pelo lado direito, cruza, a bola passa por todo mundo e o Dourado de primeira faz o 2-1 e aí dá um pouco mais de tranquilidade. Em meio a isso, já se sabia que lá na Colômbia o Independiente Medellín estava ganhando do Guairenha. E o Independiente Medellín ganhando do Guairenha colocava uma situação muito complicada para que o Inter fosse eliminado. Então, de alguma maneira, isso acalmou também o ambiente aqui no Beira-Rio. O Inter constrói o terceiro gol, meio despretensioso. Um cruzamento do Edenilson, a bola bate no zagueiro e entra. Antes disso, teve o lance que foi o capital da partida. Uma jogada do Depena, onde ele divide com o zagueiro do 9 de outubro, o cara dá um chute e deixa o pé na barriga do Depena, e aí é expulso. E claro, com um a mais o Inter teve toda a tranquilidade aí sim para botar a bola no chão, rodar, cansar o time do 9 de outubro que já estava com poucas reservas, e aí o Inter ter toda a soberania e toda a superioridade para construir o placar no segundo tempo. Chega ao terceiro gol nesse lance esquisito que o Edenilson cruza, a bola bate no peito do cara e entra. Vem o quarto gol, quando o Mano começa a colocar a garotada, ele coloca o Cadorini e o Estevão em campo para fazer uma correria, para botar um agito. É um lance onde o Tyson lança o Cadorini, que tenta finalizar, a bola trava e sobra para o Estevão marcar, e foi importante o Estevão marcar para ser aplaudido. Ele fez boas jogadas, deu chapéu, aos poucos o Estevão vai se soltando e sendo uma opção importante para o Mano Menezes, ele que na estreia pelo time principal foi vaiado aqui no Beira-Rio na partida contra o Avaí, vai recuperando um pouco a confiança. E o quinto gol é um gol de redenção definitiva, porque o Dourado já havia marcado 2, vem um cruzamento e ele, Dourado, de novo, de cabeça, faz o quinto gol, um hat-trick de Rodrigo Dourado. Era a primeira vez que ele havia marcado 2 gols em uma partida. 3, então, nem se fala. O Inter constrói o 5-1 e tem uma tranquilidade também para o Rodrigo Dourado. Eu vou falar ainda ao longo da semana sobre a entrevista coletiva do Dourado, que hoje falou com muita tranquilidade, muita parcimônia sobre todo o ambiente conturbado que ele viveu, de críticas, de vaias. Ele disse que entendia o torcedor e que tentou trabalhar em silêncio. A gente vai abordar esse tema ainda ao longo dessa semana aqui no A Dupla, mas é uma vitória que principalmente dá tranquilidade. O Mano falou muito sobre o time se manter organizado e construir uma vitória a partir disso. E saírem os gols, principalmente. É claro que teve problemas, principalmente no primeiro tempo. O David, de novo, não fez uma partida brilhante. O Mano tem uma situação para resolver ali no comando do ataque. Mas é uma vitória que dá tranquilidade e agora o Inter está no jogo da Sul-Americana. Oitavas de final, vai ter sorteio na próxima sexta-feira e a gente vai saber quem são os adversários e os caminhos do Internacional na próxima fase da Sul-Americana, que é um título muito desejado aqui nos bastidores do Beira-Rio. Para fechar, senhores, vamos falar de KTO. Hoje era um dia de brincar com odd, porque, por exemplo, a odd do 9 de outubro estava 51, a odd do Inter estava muito baixa, 1.05, então tinha que jogar com placar. Eu joguei no 3-1, a odd não estava muito alta do 3-1, estava ali entre 6 e 7, quem jogou 5-1 se deu bem, mas eu duvido que alguém aqui do canal tenha jogado 5-1. Se jogou, manda print que eu quero saber. Te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!